Olá, futuro delegado de polícia, futura delegada de polícia. Eu sou a Patrícia Chalfun, delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma retrospectiva dos principais julgados do ano de 2019. Estamos em 2020, pessoal. Vamos falar do que mais pode aparecer em provas no seu concurso. Aproveito a oportunidade aqui para falar para vocês o seguinte: 2020 é o ano da sua aprovação. Você saiu da zona de conforto? Estude, corra atrás do seu sonho. Fica essa reflexão aqui, antes da gente começar a estudar os principais assuntos que podem aparecer na sua prova. Eu selecionei aqui, pessoal, os julgados que eu acho que são mais interessantes para os nossos concursos. Os que mais podem aparecer em provas. Existem outros, mas vamos focar nos mais importantes, os que chamaram mais atenção no ano de 2019. Então vamos lá, prepara aí o seu material e tome nota sobre os principais assuntos. Vamos tratar agora então, dessa retrospectiva. Vamos começar pelos informativos do STF. O primeiro tema importante está relacionado à autotutela, pessoal. Então, é o tema que o STF tratou no informativo 956, lá de outubro de 2019. Olha só, vamos analisar. A administração pública pode anular, olha a palavra-chave, a anistia política concedida. Aqui é o pulo do gato, pessoal. Ainda que tenha passado mais de 5 anos. Vou parar aqui. Pessoal, qual é o prazo para a administração pública anular os próprios atos? 5 anos, né? Qual a natureza desse prazo? Decadencial. Aí você vai perguntar assim: professora, prazo decadencial pode ser interrompido ou suspenso? Em regra, não. A regra não pode. A não ser que lei autorize. E temos a lei autorizando, excepcionalmente aqui, a interrupção de um prazo decadencial. Que lei é essa, pessoal? É a Lei 9784 de 99, em seu artigo 54. Finalzinho. No finalzinho da lei, tá? Que é a lei que vai tratar do processo administrativo federal, eu tenho uma exceção. A administração ela vai poder anular esse ato, ainda que passem os 5 anos, se tiver má-fé da parte, que é o que aconteceu no caso concreto aqui, julgado pelo STF. Então, lembrando que estamos falando de autotutela. O que era autotutela mesmo? Vamos aproveitar para relembrar aqui, pessoal. A autotutela é a possibilidade da administração rever os próprios atos, anulando os atos com vício e revogando os atos administrativos discricionários por conveniência ou oportunidade, tá? Vamos voltar aqui para o julgado. Olha só, então a administração ela pode anular ainda que tenha passado mais de 5 anos, quando ou comprovar a ausência de perseguição política, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a não devolução de verbas recebidas, tá? A gente está falando de anistia política, tá? Qual foi o caso concreto aqui que ensejou essa decisão com repercussão geral do STF no informativo 956? Pessoal, um militar das Forças Armadas, aposentado, ele já estava fora, não estava na ativa. Lá na época da ditadura, muitos militares que eram contrários ao regime militar, que eram considerados subversivos, eles perderam a qualidade de militar, tá? Eles foram desligados das Forças Armadas, tá bom? Porque foram considerados subversivos. O que aconteceu depois, mais recentemente? Foi concedida uma anistia política
a esses militares, tá? Só que o que aconteceu? Muitas pessoas entraram, tá, com esse pedido para anular esse ato administrativo que foi realizado lá no passado. E essas anistias foram concedidas sem justificativa, sem analisar o caso concreto. O que a administração pública começou a fazer? Opa, peraí, tem coisa errada aqui. Alguns militares, nessa época, eles foram desligados da administração pública sem fundamentação, porque acabou o período dos seus serviços. Tem militares que ficam só 8 anos trabalhando. Depois, tá no próprio regimento, na própria legislação militar. Eles vão trabalhar por 8 anos. É o caso do dentista. Né? O dentista que presta serviços para a aeronáutica, no caso aqui, ele fica só por 8 anos. A lei não permite que ele fique mais tempo. Então, automaticamente, ele é desligado. Então, o que algumas pessoas começaram a fazer? Alguns espertinhos. Na época, né, que eles trabalharam lá na ditadura, eles foram desligados, porque cumpriu o período de 8 anos, eles começaram a solicitar essa anistia política. Por quê? Porque vai continuar recebendo, né? Esse é o caso que o STF julgou. Tinha má fé da parte. Por isso que, ultrapassados os 5 anos, essas pessoas que tinham má fé, a anistia concedida foi anulada. Então, é importante você saber isso. 2 coisas em relação a esse julgado. Primeiro, é uma exceção em relação ao prazo decadencial. Em regra, o prazo decadencial ele não sofre nenhuma interrupção ou suspensão, salvo se o ordenamento jurídico autorizar. É o caso aqui, tá? Do artigo 54 da Lei 9784 de 99, que é a lei, que é a base legal desse julgado. Tudo bem? Bora para o próximo? O próximo vai dizer o seguinte, olha só, pessoal. O tema é servidores públicos. O pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores do estado e as suas viúvas, tá? É inconstitucional. Vou parar aqui. Olha só, pessoal. O que o STF tratando aqui no informativo 962, lá de dezembro de 2009, finalzinho do ano? Algumas constituições estaduais, elas conferiram o que a gente chama de pensão civil aos ex-governadores. E não só a eles, mas também as suas viúvas. Tá? Era um benefício mensal e vitalício que era pago a essas pessoas depois que elas deixavam o cargo. Aí eu pergunto a vocês, isso é constitucional? Isso é compatível com o Estado democrático de direito? Não. O que é um Estado democrático de direito, pessoal? Segundo o Canotilho, o Estado democrático de direito é um Estado com qualidades, ou seja, um Estado com valores. E o pagamento desse subsídio mensal e vitalício, ele não era condizente com esses valores. Em especial, qual é o valor aqui, pessoal? Democracia. Princípio republicano, moralidade pública, tá? Justificava-se esse pagamento no momento em que esse chefe do executivo, que esse governador exercia o cargo. Depois, não justifica. Ele viola, né, os valores condizentes previstos na nossa Constituição e condizentes com o Estado democrático de direito. Por isso que, né, de forma correta, foi declarado inconstitucional. Essas constituições estaduais, portanto, não podem prever. Mas a pergunta que fica, e essas pessoas que receberam, elas vão ter que devolver essas quantias recebidas? Não. Né? A decisão dali para frente. Tá? Não, o STF decidiu que não era preciso devolver os valores quem já recebeu. Tá? Bom, próximo assunto, próximo
tema que nós vamos estudar são os servidores públicos, tá? Próximo assunto tratado pelo STF no informativo 947 de agosto de 2009, 14 de agosto de 2009, é o seguinte, tá? Olha só, pessoal, vamos ler. Acompanha aqui comigo. Uma lei estadual pode prever o pagamento de gratificação para servidores, ainda que já recebam subsídio. Para aqui, pessoal, olha só. O que o artigo 39, parágrafo 4º fala da Constituição Federal em relação ao subsídio? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é vedada o recebimento de qualquer outra forma de remuneração ou gratificação. Por quê? Qual é a principal característica do subsídio, pessoal? O subsídio é uma parcela única, recebe tudo de uma vez. O salário não é composto de penduricalhos, que nem a gente costuma falar em direito administrativo, de gratificações, bônus, etc. Tá? Quem recebe por subsídio, recebe em parcela única. Quais são as pessoas que recebem por subsídio, pessoal? Membros do judiciário, membros que ocupam cargos eleitorais, membros do Poder Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, Advogado-Geral da União e, vou destacar, servidores policiais. Mas, o que o STF decidiu aqui em relação ao recebimento de gratificação? Ele disse que pode. Ai, professora, mas a Constituição não veda? Ela veda. Mas ela veda o quê? Qual foi a intenção da Constituição ao proibir esses penduricalhos? Ela proíbe o quê? Aquele funcionário que trabalha normalmente e recebe uma gratificação por o exercício de uma função normal, de uma coisa que já é natural da sua competência, da sua função. Aí é proibida a gratificação. Agora, o que o STF quis dizer é o seguinte, ele pode sim receber uma gratificação se estiver relacionada a um serviço que extrapole as suas funções normais, um serviço que não esteja relacionado à sua competência normal, ou seja, ele está trabalhando a mais. É justo, né, pessoal? Por exemplo, eu sou delegada de polícia, vocês já sabem, sou delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? No Estado de São Paulo, nós temos uma gratificação por acúmulo de titularidade, por acúmulo de função. O que acontece? O policial, o delegado de polícia, ele trabalha além, ele tá trabalhando em outra comarca, por exemplo, ele está exercendo a função de 2 pessoas. Então, aqui, além do subsídio do que ele recebe, ele vai ser remunerado por uma atividade que extrapola a sua atividade normal, tá? Então, o STF entendeu que assim é válido, tá? Se for isso aqui, tranquilo. Também temos outros exemplos que já eram aplicados normalmente pela jurisprudência, que são verbas indenizatórias. A pessoa recebe, né, o juiz, por exemplo, ele recebe por subsídio, mas ele vai lá em outra comarca fazer um plantão. Ele recebe uma indenização justa por conta dessa atribuição além das suas funções. É isso que o STF decidiu aqui nesse informativo objeto do nosso estudo. Vamos para o próximo. Agora vamos falar de remuneração dos servidores públicos. Ainda estamos estudando o tema servidores públicos, tá? Remuneração. Aqui, pessoal, o STF decidiu que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, que está previsto no inciso 10 do artigo 37, não confere direito subjetivo à indenização, tá?
Contudo, o Poder Executivo deverá se pronunciar, fundamentando as razões pelas quais não propôs a revisão. Isso aqui ficou decidido lá em setembro, 25 de setembro de 2019, com repercussão geral, no informativo 953 do STF. Pessoal, o artigo 37, inciso 10, ele fala de uma revisão anual de vencimentos, tá? E qual é o caso concreto aqui? O que aconteceu? Alguns servidores estaduais, estavam questionando o congelamento dos salários. Por quê? Porque o chefe do executivo, no caso o governador, ele não promovia uma revisão do salário. E com isso o salário permanecia o mesmo e a inflação ia aumentando. O que eles alegaram? Eles alegaram que estava estava violando o princípio da irredutibilidade de salários. Porque conforme ia aumentando a inflação e o salário congelado, o vencimento deles não estava sendo compatível com o mercado, com a inflação. Alegaram, inclusive, uma indexação, ou seja, aplicação do mesmo índice para essa revisão anual. Mas o STF não aceitou, ele afastou essa tese, ele entendeu que não. Primeiro, ele diz assim, olha, não pode haver essa indexação, ou seja, a utilização como parâmetro a inflação. Porque a inflação ela pode, inclusive, aumentar com isso. O STF entendeu que se eu equiparar a inflação ao salário, isso vai virar uma bola de neve, o salário vai aumentar, a inflação também. Isso pode gerar, inclusive, o aumento da inflação. Então, ele afastou e entendeu que não é obrigatória essa revisão anual, o que não se confunde com reajuste, tá? Reajuste é outra coisa, seria uma revisão anual prevista lá no artigo 37, que, segundo o STF, não daria nem direito da indenização, tá? Porque não houve violação ao princípio da irredutibilidade de salários, ok? Vamos para o próximo assunto, agora vamos tratar de princípios administrativos. Aqui, pessoal, no informativo 951, de 11 de setembro de 2009, ficou decidido o seguinte: irregularidades do Estado-membro em convênio federal permite que a União escreva um ente no CIAF, no CADIM e no CALC. Desde que, olha só, ocorra o fim do processo de prestação de contas, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, tá? O que estava acontecendo aqui? A União, ela estava inscrevendo esses entes sem observar a ampla defesa e o contraditório. Ela inscrevia e não observava esses princípios. Então, o STF entendeu sim que ela pode inscrever desde que haja esse procedimento, desde que respeite os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ok? Vamos seguir que tem muita coisa para a gente trabalhar hoje. Em organização administrativa, outro tema. O que o STF decidiu aqui no informativo 944, julgado em junho de 2019? Olha só. Decidiu que decreto não pode extinguir colegiado previsto em lei. Aqui eu vou aproveitar para relembrar dois assuntos. Nós vamos falar de direito administrativo e de constitucional, tá? Olha aqui, meus amores. Pelo princípio do paralelismo das formas, se algo foi criado por lei, tem que ser extinto por lei. Se algo foi criado por decreto,
extinto por decreto, e assim por diante, tá? Até aí tudo bem. Foi isso que o STF decidiu. Decreto não pode extinguir algo previsto em lei, tá? Mas qual foi o caso concreto? Vamos aprofundar isso aqui. Por quê? Aconteceu o seguinte, foi ajuizado uma ADIM, né, pelo Partido dos Trabalhadores, contra um decreto específico do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, ele extinguiu vários colegiados. Essa expressão colegiado, ela vai abranger o quê? Vai abranger junta, conselho, vários colegiados que não tinham, foram criados e não tinham competência. Não tinha competência estipulada em lei, não tinha regra, não estava servido, né? Justificativa, eles não estavam atuando, eles não estavam servindo, estava sendo ineficiente. Existia e não tinha, vamos dizer assim, função, não estava exercendo função administrativa específica. Pessoal, vou perguntar a vocês, qual é a natureza jurídica desse decreto do Bolsonaro? Lembrando, temos duas espécies de decreto, o decreto autônomo e o decreto regulamentar. O decreto regulamentar, ele serve para regulamentar uma lei, ou seja, ele é para fiel execução de lei. Ele vai complementar uma lei, não vai inovar o ordenamento jurídico, não vai criar obrigação, nada. Agora, o decreto autônomo. O decreto autônomo, ele é admitido sim no nosso ordenamento jurídico, tá? Artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. O decreto autônomo, pessoal, é aquele que tem fundamentação direta na Constituição. Ele não precisa de ponte, tá? Eu extraio ele diretamente, o fundamento dele é a própria Constituição. Por isso que eu posso ajuizar uma ADIM para atacar esse decreto autônomo, por conta disso. Ele tem fundamento direto na Constituição e ele inova, sim, a ordem jurídica. É o caso de criação e extinção de órgãos. É o caso de organização, né, de estipulação de temas relacionados à organização administrativa pelo chefe do executivo. E foi isso que o Bolsonaro fez. Com esse decreto, ele extinguiu vários colegiados, tá? Só que ele foi além. Ele extinguiu colegiados que tinham sido criados por lei. Aí não pode, tá? Se foi criado por lei, qual é o mecanismo que deve extinguir esses colegiados? Lei. É isso que o STF decidiu neste julgado, tá? Próximo assunto aqui, pessoal. Próximo assunto que nós vamos tratar está relacionado ao ato administrativo. Olha só o que ficou decidido aqui no informativo 935, julgado lá no início do ano, 27 de março do ano passado. Medida provisória que confere status de ministro de Estado ao chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República não é inconstitucional pelo desvio de finalidade. Tá? O que aconteceu aqui? Aqui foi o Temer, tá? O Temer, ele nomeou ministro de Estado, um chefe um chefe de Secretaria-Geral da Presidência, tá? Ele nomeou, por quê? Porque ele estava sofrendo um julgamento, ele estava sendo investigado, e aí o que aconteceu? Vocês sabem, pessoal, que o ministro de Estado, ele tem algumas prerrogativas, tais como o julgamento dos processos criminais, etc., pelo STF. Ele tem essas prerrogativas. Então, quando o presidente confere o status de ministro, essa pessoa passa a ter essas prerrogativas em razão da função, ok? Bom, o STF decidiu que não configura desvio de finalidade, pois trata-se de uma decisão política fundamental, que está dentro dos atos governamentais.
essa foi a decisão do STF. Então, ele pode sim nomear como ministro de Estado, pois trata de uma decisão política. Essa foi a decisão do STF em relação a esse ato administrativo, nomeação de ministro de Estado. Vamos para o próximo assunto. Vamos começar a falar agora, pessoal, dos informativos do STJ. Olha só, então, informativos do STJ, os principais, né, pessoal? Olha só, olha que tema importante para você que está prestando um concurso público em 2020. Se você realizou aquele estágio em prorrogação no Ministério Público, que contava como atividade jurídica, boa notícia para você. Vai contar ponto no concurso e até como atividade jurídica, se tiver previsto no seu edital. Olha só, vamos analisar juntos o que o STF decidiu. Em São Paulo, existia a figura do estágio em prorrogação, tá? O CNJ, em 2016, acabou com isso, tá? Mas existiu. Não, CNJ não, pessoal. O Conselho Nacional do MP, o CNMP. Ele acabou, mas existia essa figura de estágio em prorrogação, que nada mais era, tá, do que um estágio para os bacharéis em direitos. Então, a pessoa começava o estágio no Ministério Público, quando ainda estava na faculdade, e podia ficar, esse estágio podia ser prorrogado por mais 3 anos, tá? E aí, esse período contava como prática, dependendo do edital de concurso, e como pontuação, né? Por exemplo, vamos supor de forma hipotética, meio ponto, 1 ponto para estágio exercido no Ministério Público. Então, quando a pessoa apresentava os títulos, tá? Contava ponto, ela poderia passar na frente de vários outros candidatos por conta do exercício desse estágio em prorrogação. O STF decidiu que vale, tá? Vale sim pelo princípio da confiança. A pessoa exerceu essa função contando que ia ser beneficiada num concurso público, não pode depois vir outra decisão, né? Ou ser impossibilitado de exercer por conta disso. Então, foi isso que o STF decidiu. Vamos continuar analisando. Ele decidiu que as pessoas que exercem esse estágio podem computar o tempo como atividade jurídica para fins de pontuação em concurso público. Então, pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da confiança, foi aceito sim. Isso foi julgado no STJ pela primeira turma, tá? Em outubro de 2019, lá no informativo 658. Ainda no tema concurso público, pessoal, olha só que interessante, para você que acabou de ser mamãe, tá? Eu também acabei de ser mamãe. Quem me acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, professora Patrícia Chafum, vê que eu acabei de ter bebê. Eu tenho uma bebezinha linda e um outro bebezinho, um menininho. Então, olha só, você que acabou de ter filho, notícia boa, tá? Olha só o que o STF decidiu. Vamos analisar juntos. A candidata lactante, na época do curso de formação para o cargo de agente penitenciário, tem direito de realizar o curso em período posterior. Isso ficou decidido pela primeira turma do STJ em março de 2019, no informativo 645. Olha só, pessoal, qual que é a regra aqui em relação à mudança de data de prova de concurso? Pelo princípio da isonomia, da igualdade no concurso público, em regra, condições pessoais não são aceitas como justificativa para remarcar prova. Por exemplo, né, concurso policial, nós temos o teste de aptidão física, tem que correr, alguns concursos nadar, fazer flexão, barra. Vamos supor que a pessoa quebrou a perna. Vai poder correr? Não vai.
tá? Muitos candidatos ajuizam um mandado de segurança e a doutrina, né? A doutrina aceita, tem discussão, mas em regra não é aceito, tá? Salvo casos excepcionais, casos concretos, né? Analisados caso a caso, né? Casuisticamente. Então, em regra, ficou doente, teve alguma coisa, não pode remarcar a prova. Mas o que o STF decidiu aqui? Ele falou assim, olha só, no caso da candidata que acabou de ter o filho, que acabou de estar de licença maternidade, privilegiando valores e princípios constitucionais, direitos fundamentais, tais como o direito à saúde, a proteção da maternidade, a proteção da infância, do planejamento familiar. Ele falou assim, olha, a mulher que acabou de ter o filho ou que está em licença maternidade, ela precisa dedicar os seus cuidados ao recém-nascido. Ela não pode praticar atividade física, coisa que tem no curso de formação tanto para agente penitenciário como para delegado de polícia, escrivão, para os concursos policiais. No caso concreto analisado pelo STJ, a moça, o bebê tinha 1 mês de idade, ela estava amamentando e o neném tinha 1 mês. Ela não podia praticar atividade física. Dentre outras, né, restrições. Então, o STF, né, o que ele fez aqui? Uma ponderação. Eu tenho de um lado o princípio da isonomia dos concursos públicos e de outro lado, a infância, a maternidade, a saúde e o planejamento familiar. Pesou mais? O planejamento familiar, a saúde e esses direitos fundamentais que acabei de falar para vocês. E, portanto, você que acabou de ter bebê, já tem aí uma decisão favorável. Além disso, pessoal, agora outro assunto julgado aqui pelo STJ, procedimento administrativo disciplinar. Aqui no informativo 657, o STJ decidiu o seguinte, admite-se o recurso hierárquico próprio ao presidente da República contra penalidade disciplinar aplicada por delegação com base no decreto 3035 de 99. Olha o que aconteceu aqui, pessoal, tá? Houve a transferência de poderes do presidente para o ministro de Estado e para o AGU, através de um decreto. Por que houve essa transferência? Qual que é a regra geral? A Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ela traz a seguinte previsão. A aplicação de penalidade de demissão e de cassação de aposentadoria deve ser aplicada pelo chefe do executivo, pelo presidente. Essa é a regra, tá? O que o presidente fez? O Bolsonaro, ele delegou essa função para o AGU e para alguns ministros. E quem estava aplicando essas penalidades eram essas pessoas. Aí vamos supor que foi aplicada a penalidade de demissão. Aí a pessoa quer recorrer. Ela achou que foi injusta a decisão. Ela pode recorrer para quem aplicou a pena, que no caso é o AGU, né? É outra pessoa que não o presidente. Ela pode. Mas, olha o que ficou decidido. Ela pode recorrer diretamente para o presidente. Não precisa nem ser para a autoridade que aplicou a penalidade. Por que isso? Por que o STF considerou isso recurso hierárquico próprio? Porque o presidente, ele delegou a própria competência para um terceiro. Por isso que o recurso é próprio, porque a competência era dele, que foi transferida. Tá? Vamos aproveitar para relembrar a distinção do recurso hierárquico próprio para o recurso hierárquico impróprio. No próprio, pessoal, não precisa nem ter previsão legal, porque o recurso pelo direito de petição é um direito constitucionalmente previsto em âmbito da administração pública. Você pode recorrer para a autoridade hierarquicamente superior dentro da estrutura lá daquele órgão, daquela pessoa jurídica. Esse recurso ele é próprio. Por quê? Porque ele está seguindo a hierarquia, ele está seguindo a ordem da estrutura interna. Então, ele nem precisa ter previsão legal. Tá? Agora, o impróprio,
ele exige previsão expressa. Por quê? Porque ele é direcionado a uma autoridade que não está dentro desses quadros. Ela não está dentro do quadro dessa pessoa que aplicou a penalidade. Ela é direcionada a outra autoridade superior, mas não foi aquela que aplicou a penalidade, tá? Vocês percebam que aqui o recurso é próprio, porque a competência era do presidente que delegou para o terceiro, tá? Entenderam isso aqui? Ficou claro? Se você tiver dúvida, me chama lá no Instagram, @patriciachalfun, ou no Facebook, que eu estou aqui à disposição para solucionar suas dúvidas. Vamos estudar o próximo julgado, né? Hoje está corrido, pessoal, e esse aqui é importante, tá? Esse aqui eu vou pedir para você colocar um coraçãozinho. Poder de polícia. Né? Concursos policiais adoram o tema poder de polícia, e aqui tem uma nomenclatura muito interessante utilizada pelo STJ no informativo 658, de 9 de abril de 2019. Tá bom? Olha o que ficou decidido aqui. Profissionais de empresas privadas que exerçam atividade de prevenção e combate ao incêndio podem adotar a nomenclatura de bombeiro civil. Qual foi a questão aqui? Né? O STF entendeu o seguinte, olha, tem até uma lei específica, pessoal, que trata do bombeiro civil. Bombeiro civil são aquelas pessoas que trabalham em empresas privadas ou em empresas estatais, tá? E executam a prevenção e a proteção combatendo possíveis incêndios. Isso é muito comum em shopping centers, tá? E essas pessoas, elas têm um uniforme escrito bombeiro civil. Qual foi a polêmica aqui? A polêmica foi a seguinte, olha, utilizar a expressão bombeiro civil pode fazer a população confundir com um bombeiro militar pertencente ao Corpo de Bombeiros, que é um órgão da segurança pública, tá? E isso poderia gerar uma confusão, né, completamente diferente a responsabilidade desses membros do Corpo de Bombeiros militar do bombeiro civil. Então, começou a gerar essa discussão. Vai confundir a população? O STJ disse não, não vai confundir. Não vai confundir a população, porque está escrito bombeiro civil. E outra, trata-se de uma expressão prevista em lei e, portanto, em respeito ao princípio da legalidade, deve sim ser utilizado de forma normal, pode utilizar a palavra bombeiro civil normalmente por esses profissionais, tá? É a brigada privada também. O que não pode ter aqui? Não pode ter símbolo, não pode ter outras coisas, mas a palavrinha bombeiro civil tá ok. Pode ser utilizada normalmente, que é um termo legal, inclusive. É o termo que a própria legislação específica utiliza. Tá? Então, o STF entendeu que pode, por conta do princípio da legalidade. Tá bom, meus amores? Bom, ufa, quanta coisa, quantos assuntos tratamos em um tempo recorde. Eu trouxe a vocês os principais julgados, os principais assuntos que eu acredito que possam aparecer na sua prova. Então, fique atento e qualquer dúvida, qualquer indagação, eu estou à disposição lá nas redes sociais para auxiliá-los, para juntos, em 2020, você conquistar a tão sonhada aprovação no seu concurso público. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.